Olá, espero que todos vocês estejam muito bem de saúde e sobrevivendo nesse período de confinamento. Hoje eu resolvi utilizar uma ferramenta de videoaula para tornar este assunto um pouco mais palatável para vocês. Uma vez que a gente não pode ficar simplesmente, devido ao nosso distanciamento social, algumas coisas, algumas questões, algumas problemáticas, elas elas demandam muito mais do que um simples debate. A gente precisa ir mais a fundo, certo? Para que vocês não fiquem na superficialidade. Quero dar um pouco mais para vocês. Então a gente está usando esse instrumento aqui do vídeo aula, e você pode procurar de uma forma ou de outra se aprofundar mais, dar mais uma assistida, verificar os pontos que nós vamos colocar aqui, ok? Então, pessoal, nós vamos falar sobre o ciclo orçamentário, né? O ciclo orçamentário, nós temos aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, o que é o ciclo orçamentário? O ciclo, como o próprio nome diz, ele tem ele tem uma circulação, ele tem um ciclo de começo, meio e fim, né? Nós temos aqui em linhas gerais o momento em que é feita a elaboração, né? Depois da elaboração, nós temos a discussão e a aprovação, depois a execução e, por último, controle e avaliação que é feito desse instrumento. Lembrando que quando a gente fala de administração, este ciclo orçamentário ele obedece aquilo que se fala na administração sobre planejamento, elaboração, né, a aprovação, execução, controle e avaliação, que pode ser o mesmo monitoramento. Então não basta apenas um projeto ele ser, depois da elaboração, ele ser aprovado, né? Ele tem que ser executado, e na execução precisa se avaliar se ele está atingindo, tem que ser feito um monitoramento para saber se ele está ou não atingindo os objetivos propostos, ok? Vamos aqui no primeiro quadro, nós temos a elaboração. A elaboração é a fase em que são realizados os estudos, né, definidas as prioridades, né, quando são feita a elaboração do orçamento, né, se pensa principalmente quais são as prioridades, saúde, educação, etc, 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 né? Essa elaboração geralmente é feita com um estudo prévio das principais demandas e necessidades do Estado. Depois desses estudos são definidas as prioridades e, finalmente, fixados os objetivos e estimados os recursos financeiros, certo? Então, quanto é que minha secretaria, quanto é que meu órgão vai precisar, não é? Vai necessitar para atingir os seus objetivos. Então, essa fase aqui é a fase da elaboração. Nessa fase da elaboração, nós temos o Ministério Público, né? O MP, ele elabora a sua proposta, o Judiciário, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, inclusive o Executivo, né? O Poder Executivo, com todas as suas... Cada poder, ele elabora as suas propositivas, né? Ou as suas propostas, né?
Aí então, depois que passa pela fase da elaboração, as propostas são consolidadas por um determinado documento num único orçamento, né, que é encaminhado ao presidente da República, que envia a proposta, por sua vez, para o Congresso Nacional. Ele tem um prazo limite para enviar para o Congresso Nacional, que é até o dia 31 de agosto. Então, aí continua aqui a questão do ciclo. Depois que ele é enviado para a Câmara, para o Congresso Nacional, uma comissão mista é criada, né? Essa comissão mista geralmente é composta, né, por membros do Senado e da Câmara Federal. Então, essa comissão vai analisar, né, primeiro é feita a votação, é escolhido o presidente dessa comissão, é feito, convocado, votado também quem vai ser o relator. Então, esse relator é que vai elaborar a sua demanda, a sua proposta, a sua análise desse item aqui de aprovação. Então, depois que passa por essa comissão, é aprovado, aí esse instrumento, esse projeto, ele é encaminhado, né, vocês podem ver aqui na setinha, é encaminhado ao plenário do Congresso Nacional, que aprecia em sessão conjunta, né? Em sessão conjunta. Por que sessão conjunta? Essa sessão é composta pelos membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. É bom que se diga que essa sessão é uma sessão extraordinária, certo? E se, por exemplo, isso ocorrer no período de recesso ou antes do recesso, os parlamentares só podem entrar no recesso depois que eles aprovam, depois que eles analisam esse orçamento. Uma outra coisa a se destacar aqui, que durante o período dessa análise, eles não podem votar nenhum outro projeto que não seja o orçamento. Então, é uma matéria exclusiva e única que a Casa tem que votar. Depois da votação, após a aprovação, o projeto, então, é encaminhado ao presidente da República para que ele sancione e publique no Diário Oficial. Então, depois que é publicado no Diário Oficial, isso aqui obedece ao princípio que nós já estudamos em aula passada, chamado princípio da publicização, ou o princípio da divulgação ou da transparência, tanto faz, né? Então, é divulgado, publicado no Diário Oficial, né, para leitura de todos. Depois da publicação, vem, então, a terceira fase, que é a fase da execução, que é o processamento das despesas previstas, né? E esse período da execução se desenvolve no exercício de um ano civil, né? De 1º de janeiro a 31 de dezembro, conforme o artigo 34 da Lei 4.320 de 1964. Inclusive, essa lei, eu já pedi para vocês estudarem essa lei, porque muitas questões que envolvem orçamento estão inseridas dentro da lei. Aliás, tudo que envolve orçamento está inserido aqui na Lei 4.320/64. Então, o que acontece aqui? O Poder Executivo tem 30 dias para estabelecer o quê? A sua programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, né? E aí, nós temos aqui os limites mensais, né? Esses limites mensais que cada entidade pode utilizar para
pagamento das suas despesas. Aí depois nós temos o quê? Voltando aqui, né, cada entidade tem uma chamada cota. Essa cota, através dessa cota, é definido o quanto cada setor, cada unidade vai receber e vai executar conforme aquela receita que eles têm em caixa, ok? Aí nós temos aqui, depois que começa a execução, não pense que as coisas simplesmente elas são deixadas assim crescer capim, não. Existe o chamado o controle e o acompanhamento ou avaliação, né? Que é aferir e que acompanha a execução das despesas, verifica se os prazos, padrões e normas estão sendo respeitados, né? E aí, quem que faz o controle da execução das contas públicas? Nós temos alguns tipos de controle aqui. Nós temos dois tipos de controle. O controle interno, que é exercido pela Controladoria Geral da União, a CGU, né? Aqui no estado é a CGE, a Controladoria. Cada estado tem a sua espécie de controladoria, né? A da União é a Controladoria Geral da União, né? É um tipo de o controle interno. E o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União, né? Então, o Tribunal de Contas da União é que fiscaliza essa questão dos projetos, do orçamento, da execução orçamentária que é feita em cada estado. Nós temos aqui, gente, dois tipos de orçamento. O orçamento tradicional e o orçamento programa. O nosso orçamento, o orçamento que o governo federal usa e os governos estaduais, é o orçamento programa. Agora, qual a diferença desse orçamento programa para o orçamento tradicional? Vamos ver aqui as diferenças. No orçamento tradicional, a estrutura, né? A estrutura, pulou aqui, né? Vamos lá. A estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis da gestão, né? Já o orçamento programa, a estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de planejamento. Vocês percebem que começa a mudar o foco de algo assim completamente dos aspectos contábeis para entrar na questão do planejamento administrativo. Depois nós temos aqui no orçamento tradicional, os principais critérios classificatórios são unidades administrativas e elementos. Ou seja, antigamente o orçamento tradicional ele era distribuído, né? Os critérios eram para as unidades administrativas e os elementos, por exemplo, órgãos, setores, ministério, né? E agora o principal critério de classificação é funcional e por programas, né? Então, qual é o programa que o Estado precisa estar em pauta para o Estado trabalhar? O programa de violência contra a mulher, o programa do Mais Médico, né? Então, é tudo baseado nessa questão dos programas, né? Uma outra diferença inexistem, né, no sistema tradicional, do orçamento tradicional, inexistem sistemas de acompanhamento e medição do trabalho, assim como dos resultados. Então, os caras ficavam a lá vão ter, usavam o dinheiro como queriam, né? Já no orçamento programa, existe um acompanhamento sistemático, existem os indicadores, os padrões de medição do trabalho e dos resultados, ou seja, os resultados foram alcançados, né? A utilização do orçamento público em determinados
programas utilizados, os indicadores foram atendidos, eles não ultrapassaram os indicadores, os padrões de medição do trabalho. Então existe algo assim mais criterioso que é feita, né, através do Tribunal de Contas, é feito através do Ministério Público, da Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal. Tá? Então, gente, existe um controle sobre isso. No orçamento tradicional, uma outra coisa era o controle visa avaliar a honestidade dos agentes, né, e governantes e a legalidade no cumprimento do orçamento. No orçamento programa, o controle visa avaliar a eficiência e a eficácia e efetividade das ações governamentais. Né? Então, aqui, o que muda? Muda a questão dos indicadores. Né? Avaliar a eficiência. Né? Lembrando que eficiência é você trabalhar com os recursos que você dispõe. Né? Já eficácia é alcançar os resultados propostos, os resultados esperados. Tá? Então, nós temos em suma aqui um exemplo de a diferença entre o orçamento tradicional e o orçamento programa. Nós vamos agora para a receita pública. Né? Eu vou sair um pouquinho aqui do nosso slide e vamos aqui para o que é a receita pública? Está lá na página 54, unidade 3. Receita pública, receita orçamentária, é consubstanciada no orçamento público, consignada na lei orçamentária, cuja especificação deverá obedecer à discriminação constante no anexo 3 da lei 4.320/64. Já já nós vamos falar desse item aqui da discriminação. Pois bem, a receita pública, o que é a receita pública? São ingressos, prestem atenção no conceito de receita pública, são ingressos de recursos financeiros nos cofres públicos que se desdobram em receita orçamentária, quando representam disponibilidade financeira ao erário, e extra-orçamentária, quando representam entradas compensatórias. Então, resumindo, o que são receitas públicas? São todo ingresso, é tudo que entra no erário público, que estão disponíveis para o gestor, para a gestão utilizar. E essas receitas orçamentárias, elas tanto podem ser extraordinárias, né? Elas vêm de forma extraordinária, como elas também são receitas orçamentárias. Né? Nós temos aqui nesse gráfico um exemplo disso aqui. Olha, ingresso de valores nos cofres públicos, ingressos extra-orçamentários e receitas orçamentárias. Vamos ver aqui. Né? Olha só, a orçamentária são recursos financeiros que ingressam aos cofres públicos previstos na lei na LOA, né? Lei de orçamento anual, né? E as extra-orçamentários são recursos financeiros que ingressam de forma temporária e não entregam na LOA. Né? Vamos ver aqui, vamos voltar aqui ao nosso... vamos ver aqui. Nós vamos aqui ver, então, o estágio da receita pública. Nós temos aqui, olha, a previsão, é o primeiro estágio. Na previsão é a fase em que geralmente a Secretaria de Planejamento faz a estimativa da arrecadação, por exemplo, do ano de 2021.
Então ela já faz uma estimativa, uma previsão de quanto poderá entrar no orçamento. Depois que ela faz essa estimativa, essa previsão, vem o segundo passo, que é o lançamento, certo? É a etapa que compreende a verificação de crédito fiscal, o cálculo do imposto, a identificação do devedor e a notificação, né? A notificação. Então, o período do processamento, né? Da verificação do crédito fiscal, o cálculo do imposto, identificando quem é que está devendo a receita, e etc, etc, etc. Tá? E depois que é identificado, logicamente é feita a notificação. Aí você recebe, né? Você recebe lá na sua caixa correio a notificação, o imposto para você pagar, certo? Então, aí vem a terceira etapa, que é a arrecadação e recolhimento. Tá? Aí esse período é a fase de quê? Do estágio em que são entregues os valores aos agentes arrecadadores ou bancos autorizados para que estejam disponíveis para o pagamento. Então é o momento que você vai na boca do caixa fazer o depósito, né? Ou a empresa vai fazer o recolhimento dos seus débitos, dos seus impostos. Ok, pessoal? Vamos aqui ver, quero mostrar para vocês mais uma vez, de uma outra visão, os estágios da Receita Pública, né? Estágio da Receita é cada passo identificado que evidencia o comportamento da Receita, facilita o conhecimento e a gestão dos ingressos de recursos. A previsão é a estimativa do que se pretende arrecadar durante o exercício, como nós já falamos. Lançamento é a identificação da matéria tributária, né, de maneira individualizada, por contribuinte, discriminando a espécie, o valor e o vencimento de imposto de cada um, né? Ou seja, é o assentamento dos débitos futuros do contribuinte. E aí, terceiro passo é a arrecadação, né? É o momento que os contribuintes comparecem, né, a fim de liquidar suas obrigações com o poder público. Depois nós temos, por último, o recolhimento, que é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e a programação financeira, ou seja, é o ato pelo qual os agentes arrecadadores entregam diariamente ao Tesouro Público o produto da arrecadação. Então, o recolhimento é tudo aquilo que vai entrando, não é? Que é entregue aos cofres públicos. Ok, pessoal? Olha só, nós vamos voltar um pouco lá na nossa apostila, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui quero mostrar para vocês. Aqui a receita orçamentária consubstanciada no orçamento público, consignada na lei orçamentária, cuja especificação deverá obedecer à discriminação constante no anexo da lei número 4.320. Então nós vamos falar aqui, olha só como é discriminada, né? Aqui para cada uma dessas categorias, né, por exemplo, aqui tem um código, certo? Então, para cada categoria dessa aqui tem um código. Por exemplo, categoria econômica, né, nós temos um exemplo aqui, chamada categoria econômica. Tem a receita corrente, subcategoria econômica, receita tributária, a fonte, né? Tem o código e os impostos, a rubrica, imposto sobre patrimônio e renda, e por aí vai. Então, nós temos que, para cada uma dessas discriminações, existe um código específico. Ok, pessoal?
olha só, a receita orçamentária ou receita pública esse tipo de receita são os recursos pertencentes ao Estado previsíveis na lei orçamentária anual, sendo a fonte de recursos para o financiamento da despesa pública. As receitas orçamentárias compreendem os seguintes grupos de contas correspondentes às categorias econômicas. Nós temos as receitas corrente e as receitas de capital, são as duas categorias. As receitas correntes são recursos financeiros, né, que regularmente ingressam nos cofres públicos e não são esporádicos para financiar os princípios das despesas correntes, certo? Essas receitas correntes, como o próprio nome diz, elas são receitas oriundas de algo que é recorrente, que é constante, né? Então, essas despesas correntes, por exemplo, ICMS, né, é uma despesa corrente, né? É uma receita corrente, melhor dizendo. Então, ela se propõe a manter o custeio da máquina pública, certo? Juros sobre encargos de dívida e transferências legais, né? Por exemplo, esses 2 meses agora, nós vamos ter uma baixa grande, né, nessa questão da arrecadação do Estado, né? Por conta disso, o governo do Estado teve que fazer uma redução aí, em algumas despesas, nos nossos contra-cheques, os contra-cheques dos servidores públicos, por exemplo, no Vale Transporte e outras fontes, né? Então, quando a receita corrente ultrapassa as despesas correntes, acontece o quê? Um superávit, né? E esse superávit pode financiar as despesas de capital, que se refere a investimentos e amortização principal da dívida pública. Olha só, nós temos aqui alguns modelos, né, das receitas. Nós temos as receitas tributárias, né? Lembrando que receita é tudo que entra no erário público. Receitas tributárias é proveniente de impostos, taxas e contribuições, né? Receita de contribuições. Essas receitas de contribuições são provenientes, né, da Previdência Social, da saúde, assistência social, né? Tarifa de telecomunicações, etc, etc, etc. Receita patrimonial, né, proveniente da exploração econômica do patrimônio da instituição, tais como aluguéis, arrendamentos, dividendos, aplicações de disponibilidade de opções de mercado e outros rendimentos, né? A receita agropecuária é proveniente da exploração de atividades agropecuárias de origem vegetal, animal, agricultura, pecuária, civicultura, extração de produtos vegetais e etc. Depois nós temos a receita industrial, que ela é proveniente de atividades industriais, né? Extração mineral, indústria de transformação, industrial, editorial e gráfica, indústria do lixo, né? Nós temos também a transferência corrente, que são recursos financeiros recebidos de outra entidades, melhor dizendo, de direito público ou privado, para atender gastos classificados em despesas correntes. Nós temos também aqui as outras receitas, né, correntes, que são recursos recebidos como correntes oriundos de juros, indenizações, etc. E, por último, a receita de serviço, que é a proveniente de atividades caracterizadas pela prestação de serviços financeiros, como saúde, comunicação, portuário, armazenagem, dispersão, fiscalização, judiciário,
processamento de dados, vendas de mercadorias e produtos inerentes às atividades, entidades e outros serviços. Vamos ver aqui o que são receitas de capital. O que são receitas de capital? São as que resultam na constituição ou criação de bens de capital e acréscimo no patrimônio. Elas provêm da alienação de um bem de capital que estejam na lei definidas como operação de capital. Muito bem, continuando aqui, eu coloquei aqui no quadro para que você pudesse entender a diferença, né? A diferença entre receitas correntes e receitas de capital. Receitas correntes, nós já falamos sobre elas. Agora, as receitas de capital são resultantes, né, de operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. Ok, pessoal? Então, gente, por hoje nós vamos ficando por aqui, né? Nós vamos ficando por aqui, mas eu queria pedir que vocês pudessem deixar, né? Vocês pudessem deixar a sua avaliação desta aula de hoje, da ferramenta utilizada, das dúvidas, tá? Mas tudo isso vocês vão fazer dentro do Google Sala. Ok, pessoal? Boa noite e até a próxima.